Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou Carol Alvarez e aqui comigo nossa enciclopédia de melhores histórias do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem. Eu sou a Barça, né? É a Barça. É, a nossa época é Barça hoje que não fala. vale mais nada, Barça. Depois do Google, adeus, Barça. Verdade. Você é do tempo da Barça? Eu sou, fiz muita pesquisa na É Barça. isso? Nossa, não tinha de tudo, né? Jesus amado. Os meninos de hoje não vão faz nem compreender. ideia. Acho que eles vão falar assim, mas existiu esse mesmo? Mas vocês têm certeza? Existiu? Falei, gente. E os professores eram malvados, né? Eles faziam, por vezes, alguns temas que era difícil de achar, né? Você ir na Barça, você não escapava da Barça. Qualquer dia nós falamos sobre a Barça, que marcou um grande tempo aqui. Mas boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos, né, a mais um episódio. Nós estamos iniciando 2025 com as histórias, né? As histórias que as babás não contavam. Tá, e a de hoje? A de hoje nós vamos, no túnel do tempo, vamos lá para 1977, um ano emblemático, né? Um ano que no futebol, Carol, se dividiu assim, em dois debates. O ano inteiro foi assim. Um debate foi Cláudio Coutinho na seleção brasileira. Ele era um revolucionário, né? Chegou e com a nomenclatura. Como é hoje no futebol? O futebol, gente, assim, é a mesma coisa desde que Charles Miller trouxe a bola. Mas sempre, de vez em quando, tem umas revoluções. Um rebrand dos nomes, exatamente, né? Como diria o pessoal do marketing. Você é muito chique. Como é que chama? Rebrand. Rebrand. É tipo uma recriação da marca. É um remember, é isso mesmo. E naquela época entrou muito em voga os termos do Coutinho, né, do Cláudio Coutinho, porque para explicar muita coisa do que acontecia no jogo, ele pirava a cabeça do jogador. Eu brincava até, não vou falar isso para o Jorge Mendonça, por exemplo, que trabalhou com ele, então ele falava, o ponto futuro, overlap, caramba, né? Nada mais é do que uma tabela, uma coisa, mas ele andou criando esses termos aí. E imprimiu táticas revolucionárias, tá? Teve o seu lugar, viu? Né? Ele não era nunca foi jogador, mas ele tinha. Então a seleção brasileira ficou muito, que ela foi na Copa da Argentina em 78, fomos os famosos campeões morais, mas toda a gestão Cláudio Coutinho, ela foi sempre muito polêmica, foi sempre muito discutida. Quem se interessar é só ir lá, né? É uma fase do futebol. Cláudio Coutinho, né? O que ele significou para o futebol. Qualquer dia a gente traz essa história completa. Então, esse foi um debate. Outro debate era Ponte e Corinthians, 77, o ano inteiro. Mas, gente... Ponte Preta e Corinthians. Impressionante. Na história do futebol, é um capítulo à parte. Sei lá, quiseram os deuses, né? Que Ponte Preta e Corinthians fosse brigar pelo mesmo prato. Durante o ano todo isso aconteceu. E ali tinha assim tinha algumas peculiaridades, né? Por exemplo, os times, né? O time da Ponte era muito bom. Era time assim, era um Barceloninha, né? Já tinha ali o tic-tac, né? Jogava mesmo assim com posse de bola, triangulações, né, que seu Zé Duarte valorizava tanto, as famosas triangulações. Seu pai também acho que entrava, né? Porque seu pai fez o carrossel, e para você fazer o carrossel você tem que ter triângulos, né? Sim, e jogadores tecnicamente habilidosos para poder circular entre posições diferentes. Porque muitas vezes o carrossel era porque, dependendo da substituição, eles mudavam de função, ou até mesmo durante o jogo. Funções. Você aprendeu o carrossel, eu né? aprendi, né, Aliás, gente? deixa eu falar, seu pai, né? Gente, a gente sempre tem que ver. O pai da Carol é o Vadão, Oswaldo Alvarez, né? Exato. Sabe que outro dia, Carol, alguém que assistiu aqui o nosso podcast me arguiu, olha, falou assim, escuta, a Carolina, que apresenta com você lá o programa, o podcast, ela é parente do treinador, o Vadão, parente. Eu falei assim,
ela é muito próxima, né? Não sei se é parente, mas ela é muito próxima. É, porque ela sabe... Ela é filha do Vadão. Parente eu não sei, mas filha ela era. Dedicamos um bom tempo ali a falar Olha de você. só. Graças a Deus, bem, né, Carol? Obrigado, senhor. Diferente do Du, Pois é, que só joga pedra. Só me esculacha aqui. Mas nós falamos bem. Então, você viveu isso, né, na convivência com o velho Vadão, né, com seu pai. O seu pai era muito estratégico, muito tático. Era. E o time da Ponte, ele era... Não que ele fosse exuberante taticamente, mas ele jogava bonito. Era um tic-tac, era agradável de ver a Ponte jogar. O Corinthians já era um time que jogava na base da galera, né? Morumbi, que ele jogava no Morumbi, ou às vezes no Pacaembu, em casa. Então, é sempre lotado. Sempre lotado. O pessoal fala, por vezes, né, os públicos, deu 40 mil gente do céu. O Corinthians levava cada jogo dele mais de 100 mil. Olha só, no Morumbi. Era essa a média. Um dia teve um jogo no Pacaembu, contra o Botafogo de Ribeirão. 62 mil pessoas no Pacaembu. O próprio Ponte Corinthians, né, no Pacaembu, nesse ano de 77, 74 mil pessoas. Nossa. Você imaginou 74 mil pessoas no Pacaembu? Mas existiu, gente. No Morumbi, a final, o dia 9 de novembro, que foi a final, né? Tivemos depois, dia 3 de novembro, foi o último jogo, mas tivemos também a final nos 3 jogos. 146 mil pessoas no Morumbi. Meu Deus. Né? Hoje, como é que você vai colocar 146 mil pessoas? Não tem, né? Tem um jeito. Não, tem um jeito. Dá. É só pedir para um espanhol. Fala que é duvido que você coloca. Se puser um sentado no colo do outro, né? Mas não tem jeito, né? Então, foi um ano assim, um ano muito polarizado entre Ponte e Corinthians. Só para você ter uma ideia, eles jogaram 7 vezes no ano. Todo dia tinha Ponte e Corinthians. Então, ficou uma rivalidade. E a Ponte, não pode comparar a Ponte Preta, assim, a projeção, com a grandeza do Corinthians em todos os sentidos. Mas, caramba, naquele ano... Era o adversário a ser batido. Tanto no ano, a rivalidade Ponte e Corinthians ficou maior do que a rivalidade Ponte-Guarani e do que a rivalidade Corinthians e Palmeiras. Que loucura, né? Puxa vida, é outro capítulo também. Quem se interessa vai lá estudar a história do futebol, que você vai encontrar isso aí. Muito bem. Aí jogaram o ano inteiro. Eu acho que eu não sei se eu falei aqui, de 7 jogos que tiveram, Ponte ganhou 5. Nossa. Ponte ganhou 5. Jogaram 7 vezes. A Ponte ganhou 5. Perdeu as 2. Só que me perde as que não podia perder. Aí fica difícil, né, amado? Cara, né? Meteu 4-1 aqui no primeiro jogo do ano de 77. Foi aqui no Moisés Lucaré, lotado também. 4-1 para a Ponte, um show de bola com todos, né? Jair Pisserni, de Caluz, todo mundo. Rui Rei. Não, o Rui Rei não estava, já tinha vindo, já era o Rui Rei, entrou para a água depois, enfim. Foi um show de bola. No Pacaembu, esse que eu falei para você, dos 74 mil pessoas, Ponte ganhou de 2-1. Pacaembu lotado, né? Olha só. Jogou bem, o Vanderlei fez gol, enfim, né? Foi surrando o Corinthians ao longo do ano. E as duas que precisava não deu certo. Não rolou. Não rolou. E aí, de tantos encontros, claro, né, os dois que foram os finalistas do Campeonato Paulista, e o Campeonato Paulista era o Campeonato Paulista, era o campeonato mais importante do Brasil. Mais importante do que o campeonato chamado de brasileiro, né? Eles chamavam de nacional, campeonato nacional. Mas o paulista era mais importante. Durante anos, o paulista assim, foi muito forte. Você deve ter pego um pouco dessa fase. Peguei década de 90, né? Final de 80, começo de 90 ali, que ainda era muito forte. Complicado. Os times pequenos do interior, eles eram fantásticos, assim, né? maravilhosos. O Oswaldo Alvarez, o Vadão, participou da final Guarani e Santos. Que aí já foi 2012, 2012, né? Já, é um pouco mais recente. Agora há pouco, né? Mas não deixou assim, de ser uma, né? Principalmente porque a gente tinha Neymar em campo, né? Nossa Era Senhora, o time dessa época aí. Nem fale, né? Nem fale. Mas o Guarani enfrentou bem, chegou à final. Mas teve
em 1988, uma final em Campinas, Guarani e Corinthians também, com 2 partidas e tal. Isso, cara, acontecia muito. Botafogo de Ribeirão chegou a finais, né? Chegou com o Corinthians também. Era comum, né? Era a distância entre o interior e os da capital era muito menor. Era muito menor. Hoje é gigantesca, mas naquela época era muito menor, né? Então, nessa história de Ponte e Corinthians, eles correram daqui e dali, passa daqui, chegaram à final, né? Então, a final, como é que seria? Era uma melhor de 4 partidas, né? Então, quem fizesse em 3 partidas, se você fizesse 2 vitórias, você eliminava, né? Se em 3 partidas você fizesse uma vitória, 2 empates, você ia para uma outra partida. Era complicado, o regulamento era complicado. E aí eles começaram a decidir no Morumbi. E ali também foi polêmico, viu, Carol? Porque o ano todo foi essa polêmica, porque para o Corinthians chegar à final de 1977, ele teve que ganhar de quem? Ele teve que ganhar do São Paulo. E o pessoal do São Paulo não gostou da arbitragem, que foi, acho que, do Aragão até, na partida que o Corinthians ganhou de 2-1. Mas o São Paulo ficou possesso. Já nessa época a gente já sofria com a arbitragem? Meteram a mão no São Paulo esse dia, para variar. Tá tudo bem, gente. E foi o Corinthians, né? O São Paulo tinha mais time que o Corinthians, mas foi o Corinthians. E a Ponte já tinha se classificado, estava esperando lá. O que o São Paulo fez? De tão bravo que ficou o São Paulo quando acabou. O São Paulo ofereceu toda a sua estrutura para a Ponte Preta, né? Então, a Ponte foi ao Morumbi, se estabeleceu, usou todas as dependências, os jogadores ficaram lá concentrados, aquela coisa toda, treinavam no Morumbi, enfim, né? Que o São Paulo passou vamos dizer assim, é como a eleição de segundo turno, Sim. né? O apoio foi pro apoio. O apoio do São Paulo era para a Ponte Preta. Aliás, o Brasil inteiro torcia para a Ponte Preta, menos os corintianos. Então, era uma briga do Brasil todo, apoiando a Ponte Preta contra o Corinthians, que sempre foi isso aí, sempre foi gigante, né? Então, era legal, foi um ano... Nossa Senhora, quem viveu aquela época sabe. Aí, no primeiro jogo... a torcida de Campinas ia, evidentemente, né? Então, a torcida da Ponte lotava lá o seu pedaço, ia lá 15 mil pessoas, né? Era bastante gente que ia para assistir. Era a primeira partida da final, era uma final de 3. E aí a torcida foi se acomodando, né? Foram chegando, foram se acomodando, o Morumbi foi lotando, né? A Ponte chegou de caravana, de carro, acho que lotou primeiro o pedaço dela. E aí, ali no Morumbi, a torcida da Ponte ficou no anel superior. E no segundo andar e no primeiro, era corintiano só, né? Era só corintiano. E naquela época, você não vai acreditar, e nem quem está nos assistindo, jamais. Mas podia rojão dentro do campo. Os caras soltavam. Peguei essa época. Pegou essa época, o cara entrava com o rojão. E além da cerveja, né? Isso. Que era permitido. Aliás, a nossa história tem muito a ver com cerveja. Aí os caras lá do Corinthians, os torcedores do Corinthians, eles começaram, a torcida da Ponte chegando, começaram a soltar o rojão, em direção à torcida da Ponte. E ficou difícil de suportar aquilo, né? O pessoal que vinha o rojão, o pessoal tinha que se virar, se esconder, sob risco aí de ter de ter uma machucadura aí. Aí, meu Deus, e não parava. E não havia polícia que resolvesse, nada, né? Pai, aquela pai, e vinha o rojão. Aí a Ponte Preta, ela tinha uma torcedora que você conheceu, chamava Conceição. Conceição adorava o seu pai. Ela adorava. O Vadão. Ela era uma figura. Ela falava assim, você é Guarani, mas eu te adoro. Mentira, não, é porque ele trabalhava nos dois. E ela foi folclórica, né? Merece também um capítulo à parte. Aí a Conceição, você sabe o que ela fez, Carol? Ela teve uma ideia, né? Uma ideia bélica, uma estratégia de guerra, né? Ela fez o seguinte, como o pessoal estava tomando cerveja, né? Aquelas
copos de plástico, ali cabia uma garrafa de 600 ml, era bem grande mesmo, né? E, então, todo mundo... Aí ela gritou para todo mundo tomar cerveja rápida. Aí o pessoal, né, depois de todo mundo esvaziar os copos, ela ordenou ali, fez lá um vocativo lá e transferiu, aí discursou à torcida, né? Falou assim, agora, para se defender dos corintianos, agora todo mundo vai fazer xixi no copo. O pessoal espantou, né? Mas tá bom, fazer xixi depois, né? Foi assim. E o curioso de tudo é o seguinte, que em alguns casos ela pegava o copo e ela ia colher o xixi. Poxa vida, né? Aí já é um pouco demais, então, menina, contando é duro de acreditar, mas era assim que funcionava. E não tinha problema nenhum, não, sabe? Porque ali a prioridade era se defender. Acima de tudo, a defesa. E ela achava que era o único jeito de se defender. Então, olha, ela encheu, né, coordenando, colhendo, né? Deu certo lá em Saté. Aí, um batalhão de torcedores, né, todos com os copos devidamente abastecidos, né, do precioso líquido, eles se abaixaram ali, que ali tem uma murinha, uma muretinha, né? Todos abaixaram. E ela, então, ia dar o grito de guerra, o grito de comando, né? O comando porque a ideia ali era o seguinte, os caras soltando rojão. Então, era jogar a urina lá embaixo, né? Todo mundo ia jogar. Isso tinha que ser feito ao mesmo tempo, num cordão, assim. Aí ficou aquela, atenção, vou contar até 10, né? Chegando todo mundo. Aí todo mundo atento lá, os torcedores, né? Já... Aí, 1, 2, e imaginem que aquilo também era o produto do líquido que tinha sido bebido, o produto da cerveja, lotado. 1, 2, 3, tá, né? Agora! Aí a turma, tchau! As coisas... Meu Deus! Ó, os corintianos aqui, ó. Acabou o rojão. Acabou o rojão, entendeu? Aí veio o grito de, né? Ponte Preta, aquelas coisas que o torcedor gosta, que aquilo foi um gol, né? Com certeza. Eu acho que eles comemoraram mais que um gol, né? Aquilo foi um gol marcado. Agora, eu estava ali, né? Eu digo para você, porque eu vi isso, estava no meio ali do pessoal. E eu acompanhei as 3 finais, né? Mas eu tenho na cabeça, Carol, a Conceição, indo naquilo que ela podia, falou assim, vamos colher aqui, né? Mija aí. Era isso. Né? Ela ficava, essa língua. Mija aí. Ela ficava brava. E ela tinha muita personalidade. Tinha né? muita. E ela também não deixava de dar uma zoada, não, né? Você não é de tu, não, né? E ela não dava. Você é de tu, hein? Ela não deixava, ela não perdia a piada, né? E era muito alegre, muito extrovertida. E é isso aí que você está falando. Tinha personalidade, se impunha. Não tinha conversa com ela, não. E foi ela quem coordenou, Olha né? só. A famosa estratégia de guerra que eu chamei a urina da Conceição, que ela mandou o pessoal jogar. Maravilhosa. Aqueles que sofreram, acho que eles se lembram até aqueles hoje. corintianos falam, nunca mais eu vou soltar o rojão, mesmo que seja permitido. Nem na minha rua. Nem na minha rua. Tá certo, João. Muito obrigada. Se você quiser rever essa história ou conhecer as outras, é só entrar no nosso canal do YouTube ou então no site do jornal Diário Campineiro, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.